Estamos ao vivo para mais um estudo do livro Por que o Amor é Importante, da Suguerra. Esse já vai ser o 21º encontro de estudo, mas se você não assistiu os outros, não tem problema. Todos os capítulos, todos os estudos, toda vez que a gente para ler, a gente já sempre sai com muitas coisas aqui. Não precisa ter lido os capítulos anteriores, vou ter participado dos capítulos anteriores. Oi, Mari! Tô atrasada, né? Eu já me atrasei um pouquinho, mas vambora. Difícil é deixar de fazer, né? Só se acontece alguma coisa realmente que foge do controle. Hoje eu até fiquei preocupada, Mari. Me disse se você tá ouvindo o barulho do cortador de grama do vizinho, porque eles decidiram cortar grama hoje. E o meu fone aqui do iPhone não tá funcionando para eu colocar o fone e focar bem o som. Mas espero que não atrapalhe muito aí, tomara, né? Hoje a gente vai começar o capítulo 6, gente, o bebê melancólico, como a experiência inicial pode alterar a química do cérebro, levando à depressão em adultos. Ai, Mari, que bom. Qualquer coisa que começar a atrapalhar, me avise, tá bom? Ai, que bom. Beleza, ótimo. E aí, me contem como vocês estão, estão conseguindo acompanhar o livro. Eu já vou começar aqui, só vou tomar um golinho de café. Quero até contar pra vocês, depois quem sabe até edito essa parte pra colocar lá no Instagram. Muita gente tem me perguntado como foi o retiro, né? Que eu fui fazer um retiro esse final de semana. Foi a primeira vez que eu dormi longe das crianças, desde que o Joaquim nasceu, então há 8 anos, uma noite que eu saí sozinha pra dormir em algum lugar sozinha. E a minha grande expectativa, lógico, eu adoro as pessoas que fizeram o retiro, são amigas, conhecidas. A gente fez práticas de mindfulness, a gente fez prática de dança circular e práticas de yoga, Kayuti Yoga. E acho que é Kayuti Yoga, se eu não me engano o nome. Mas minha grande expectativa era sobre eu dormir uma noite inteira. Era sobre, meu Deus, dormir sem me preocupar com nada das crianças, sem ninguém me chamar à noite, né? Vocês sabem que minha grande questão com eles, a maior de todas, sempre foi à noite. Meus filhos sempre acordaram muito, mamaram muito à noite. Por isso que no terceiro eu tive coragem de fazer um curso de especialização sobre sono, porque eu achava assim que eu não podia falar sobre sono com ninguém, nem ajudar ninguém, porque eu nunca consegui fazer meus filhos dormirem a noite inteira, porque a gente não faz ninguém dormir a noite inteira, de forma respeitosa, né? Se a gente tá fazendo, se a gente tá ensinando, é porque a gente não tá sendo respeitoso. E porque a criança, qualquer um dorme a noite inteira quando tem condições para isso, quando tá todas as condições favoráveis, é o que o cérebro mais quer, é que ele descanse a noite inteira sem precisar ficar acordando, né? Acordando entre aspas, porque a gente sempre desperta, sempre tem pequenos momentos de acordar, mas nós adultos é o momento que a gente se cobre, é o momento que a gente vira de lado, é o momento que a gente procura uma posição mais confortável na cama, é o momento em que a gente simplesmente, nossa, eu nem lembra, nem toma consciência. Mas a minha grande expectativa era essa, era dormir a noite inteira, e na verdade foi a coisa que menos aconteceu. E o mais interessante, olha que legal, eu não dormi a noite inteira, por questões minhas, cerebrais mesmo, então eu fiquei acordando. Dormi muito tarde, eu queria ter dormido cedo e tal, mas todas as condições lá, né, não favoreceram. Dormi tarde, dormi quase 1h da manhã. Acordei cedo, porque o meu organismo acorda cedo, então a minha maior expectativa, que era a questão do sono, eu não alcancei, não foi atendida. Mas todas as outras, que era esse olhar para o autocuidado, as meditações, o mindfulness, né, o yoga, a dança circular, esse olhar para dentro, esse estar ali presente, esse estar eu comigo mesma, sem precisar ficar o tempo todo preocupando com as crianças, você sabe como é que é, me deu umas condições muito boas realmente de me olhar, de me acolher e assim por diante. E aí, quando eu cheguei aqui em Curitiba, na primeira noite, a Aurora acordou de 5 em 5 minutos praticamente, provavelmente para ver se eu tava lá, né, porque eu tinha saído na noite anterior. Só que essa noite que eu me dediquei para dar todas as condições foi a melhor noite de todas, desde que a Aurora nasceu. Então foi nesse lugar de que eu estava bem para dar as condições para ela, que tem menos de 3 anos, então está completamente fusionada a mim, para ela poder ter a noite tranquila e eu ter a melhor noite de todas até hoje. Então, muito legal a gente perceber esses insights, né? Que é sobre como nós impactamos os nossos filhos são o tempo todo reflexos de nós, eles são nossos espelhos, né? Então, o que está acontecendo que eles estão demonstrando para mim? O que é sobre mim? O que eu preciso me responsabilizar até para dar as condições que eles possam se desenvolver da melhor forma, dormir, ou seja o que for. Então, só para contar para vocês essa experiência. Vamos começar então a estudar o livro? Então, vamos lá.
Bebê Melancólico, nós estamos na página 133 do livro Porque o Amor é Importante. Já estamos chegando no meio dele. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6, que fala sobre o bebê melancólico. Então, qual que é a questão que a gente vai olhar? Como a experiência inicial pode alterar a química do cérebro, levando à depressão em adultos. Adultos depressivos provavelmente têm impacto lá nas primeiras experiências de vida desse bebê, tá bom? E afinal, você conseguiu o que queria dessa vida? Consegui. E o que você queria? Considerar-me amado, me sentir amado nesta terra. Uma citação de Raymond Carver, The Late Fragment. Um dos problemas de saúde mental mais conhecido por todos é a depressão. Do Cão Negro de Churchill à escuridão de William Stirrell, acreditamos que sabemos o que isso significa, mesmo que não tenhamos experimentado os sintomas plenos de uma depressão maior. Um cenário típico de depressão me foi descrito por uma paciente, Caris. Ela achava que a dor era pior no início da manhã. Quando acordava, ela tomava consciência de uma sensação de mal-estar no estômago. Seus músculos começavam a ficar tensos. Ela não queria se levantar e enfrentar mais um dia. Qual o motivo? Nada parecia bem, ninguém importava. Havia uma sensação nítida em seu corpo, algo semelhante à dor, sem uma localização específica. Também havia uma sensação de vazio, como a fome, embora ela não tivesse apetite para tomar o café da manhã ou qualquer outra coisa. Ela só queria enrolar-se nos lençóis e fazer o mundo sumir, especialmente as imagens de fracasso e humilhação que passavam sem parar por sua cabeça. O rosto do seu chefe, quando ela teve de contar para ele que havia cometido um erro terrível, o rosto de seu ex-parceiro e suas palavras: não está dando certo, Caris, você é exigente demais. A sensação era a de que as coisas nunca davam certo para ela. Ela era uma pessoa má e inútil que ninguém queria em sua vida. Um aspecto marcante da depressão é o modo como ela parece ser uma sensação física. Talvez por isso seja popular descrever a depressão como um desequilíbrio bioquímico, o que implica que ela consiste em um mau funcionamento do cérebro que de algum modo apareceu do nada ou possivelmente um resultado de tendências genéticas. O professor Peter Fonagy uma vez perguntou a 20 pais consecutivos que chegaram à sua clínica o que eles achavam que havia causado o problema de seus filhos. Ele não ficou surpreso ao saber que todos colocaram a química do cérebro no topo da lista, seguida de perto por maus genes. Tem uma citação dele de 2003. O trabalho científico confirmou que a depressão de fato envolve alterações bioquímicas nos neurotransmissores do cérebro. Pessoas deprimidas geralmente têm uma combinação de baixos níveis de serotonina e neuropinefrina. No entanto, os pesquisadores têm tentado administrar doses das substâncias neuroquímicas envolvidas na depressão e descobriram que sozinhas elas não tornam as pessoas deprimidas. Olha que interessante, gente. Mesmo se você criar uma deficiência de serotonina por meio da manipulação da dieta de alguém, uma pessoa em equilíbrio normal não sentirá isso como uma sensação de depressão. Tem mais uma citação. Claramente, não é a presença ou a ausência isolada de compostos bioquímicos que cria a depressão. Na verdade, é mais provável que esses compostos bioquímicos sejam depletados como efeito adverso de uma resposta exagerada ao estresse. Depletados tem uma tradução aqui, vamos ver. Depletado no sentido de perda ou diminuição de qualquer substância no organismo. Então vamos lá, na verdade, é mais provável que esses compostos bioquímicos sejam depletados, ou seja, diminuam sua substância no organismo, como efeito adverso de uma resposta exagerada ao estresse. Se Carrie se voltar à área da saúde em busca de ajuda, provavelmente receberá prescrição de fármacos para corrigir esses chamados desequilíbrios bioquímicos em seu cérebro. Antidepressivos, como o Prozac, agora são nomes conhecidos e muitas vezes são o primeiro recurso para as pessoas que sofrem de depressão. Em alguns casos, eles são úteis para restaurar o equilíbrio. No entanto, a abordagem médica é menos confiável do que parece. Os tratamentos medicamentosos têm benefícios para alguns pacientes, mas somente 1/3 deles alcança a remissão completa dos sintomas. Outro terço tem alguma melhora, mas os sintomas persistem e o restante não apresenta qualquer melhora. As empresas farmacêuticas têm ocultado essa evidência ao não publicar os estudos que mostram esses resultados insatisfatórios.
tem uma citação de 2007 e tem uma citação de 2013. Caris também pode encontrar alguma satisfação fatalista em saber que sua depressão pode ter um componente genético. Alguns estudos com gêmeos têm demonstrado que gêmeos idênticos são muito mais propensos a ter a mesma incidência de depressão do que gêmeos não idênticos. Mas, tem uma citação, há poucas evidências do que exatamente está sendo transmitido geneticamente. Oi, mamãe. De acordo com Wilner, pode ser tão inespecífico quanto uma tendência à introversão, que pode culminar em depressão em algumas circunstâncias. De qualquer forma, no que quer que consista a predisposição genética, ela ainda precisa ser desencadeada por fatores ambientais para se manifestar. Os genes relevantes não são inevitáveis ou automaticamente expressos. Gente, é a epigenética, que eu sempre falo aqui. Isso torna ainda mais importante desvendar o mistério do que poderiam ser esses fatores ambientais. Então, o que ela está dizendo aqui é que mesmo que a gente tenha genética, né, tendo os nossos genes da depressão, os genes da depressão, eles precisam ser ativados por alguma coisa. Eles precisam ter, a gente precisa dar ambiente, ter contexto, ter questões orgânicas para que eles sejam ativados. Então, é epigenética. Não é a genética que nos define. A genética vem com predisposições. Mas o que ativa ou não ativa é a nossa vida aqui. É a nossa vida atual, né? Não é o que veio conosco que vai ativar ou não ativar aquela situação. Isso torna ainda mais importante desvendar o mistério do que poderiam ser esses fatores ambientais que ativam ou não ativam esses genes, né? Mesma coisa ela diz de antes, quando diz que a gente sempre fala que a depressão são questões bioquímicas do cérebro. E aqui tá dizendo que quando a gente coloca essas mesmas questões, quando a gente provoca essas mesmas questões bioquímicas em cérebros de algumas pessoas, não causa depressão. Então, porque essas ações bioquímicas em algumas pessoas causam depressão, que é falta desses hormônios, por exemplo, ou excesso de outros, não causam em outras pessoas. Então, tá dizendo que é muito maior do que só uma questão hormonal ou só uma questão genética. Né? E nós vamos olhar um pouquinho para isso. Diante de uma epidemia crescente de depressão, que se tornará logo a segunda causa mais prevalente de carga de doença em todo o mundo, tem uma citação de 2005 e hoje, em 2022, a gente já sabe que é sim uma das principais causas de doença. Tem outro livro que é O Corpo Guarda Marcas, que fala sobre a quantidade de pessoas que tomam antidepressivos no mundo, é gigantesca. Nos Estados Unidos, então, é assim, absurdo, assim, é quase 80%. Não, mentira, muita gente, 80%. Não vou citar uma porcentagem aqui, porque eu não lembro mesmo, eu só lembro que eu fiquei assustada com a porcentagem, e que é muito grande, né? Isso ele citou em 2005. Então, ele diz que muitos pesquisadores têm tentado identificar o que pode desencadear essa doença. Há muitos ângulos. Ela está associada à falta de vitaminas do complexo B, à falta de ácidos graxos ômega 3, a perda dos pais em uma idade precoce ou a eventos de vida estressantes, como luto ou uma mudança de casa. Claramente, é uma condição biológica e psicológica. Enquanto Caris pode muito bem ter baixos níveis de determinadas substâncias químicas cerebrais que afetam o humor, junto com períodos inativos de seu córtex pré-frontal, sua condição também é desencadeada por imagens e pensamentos em sua mente. Em particular, as experiências de sentir-se rejeitada ou abandonada por outras pessoas são fatores mais comuns que desencadeiam a depressão. Então, esses estudos estão ficando cada vez mais profundos. Acredito que o cerne da depressão seja um senso frágil de si. É um poço profundo de desesperança interior que transborda periodicamente quando os estoques de bem-estar de uma pessoa vulnerável esgotam. Seja por falta de nutrientes essenciais, um relacionamento perdido, uma humilhação, uma doença ou um roubo. É interessante o fato de que pouquíssimas pessoas que experimentam eventos de vida como um luto ou perda se tornam de fato gravemente deprimidas. Vou ler de novo essa parte. Acredito que o cerne da depressão seja um senso frágil de si. Gente, autoestima não é a gente se sentir lindo, se sentir maravilhoso, se sentir perfeito, se sentir acima dos outros. Isso não é autoestima. Nós somos muito enganados quando a gente fala, nossa, aquela pessoa tem uma autoestima muito boa, ela se sente maravilhosa. Nossa, a autoestima dela é linda. A autoestima dela é muito boa, ela se sente linda. Nossa, ela se sente superior a todo mundo, ela tem uma grande... Isso não é autoestima.
tá? Autoestima é o valor que eu sei que eu tenho, que eu me dou e eu sei que eu tenho. Independente de se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu tenho defeitos, se eu não tenho defeitos, todos temos. É o valor que eu dou, inclusive, para minha capacidade de lidar com os meus próprios defeitos, com as minhas próprias questões. Oi, Lu! Então, quando ela fala que acredita que o cerne da depressão seja um senso frágil de si, ela está dizendo numa baixa autoestima. É um senso frágil de mim. O que eu penso sobre mim é muito frágil, né? É muito abalável. Eu não reconheço o meu valor, a minha importância, né? Eu não me estimo. A minha estima sobre mim mesma é muito baixa, a minha autoestima, tá? É muito fraca, na verdade. Eu gosto de dizer que é fraco ou forte, porque alto ou baixo, né, pode ter muito a ver com o que vem de fora, assim, né? Se eu tenho uma autoestima forte, fortalecida, estruturada, o que vem de fora não abala a minha autoestima. O que vem de fora eu uso para olhar para mim e ver o que eu posso melhorar, o que realmente faz sentido, que eu posso me esforçar, que eu posso me desenvolver, a opinião que vem do outro, eu posso usar isso realmente para isso, para aquilo, né? Eu tenho essa autoestima fortalecida, estruturada, né? Com um olhar real, né? Sobre tudo que diz sobre mim, assim. E daí ela diz que é interessante perceber que muitas pessoas que passam por eventos da vida como um luto ou perda poucas pessoas se tornam de fato gravemente deprimidas. Elas experimentam tristeza e dor. Ó, o vizinho tá cortando grama bem aqui na frente da janela agora. Me digam se tiver muito ruim. Que eu não sei o que eu vou fazer, mas... Quem sabe eu paro, dou uma pausa, espero ele passar e continuo depois. Mas me falem, tá bom? Elas experimentam tristeza e dor, mas não são oprimidas por esses sentimentos. No entanto, esses eventos costumam desencadear a depressão em um indivíduo que já está propenso a ela. Tem uma citação aqui de 78 e de 2000. De onde vem esse senso frágil de si? Como muitos outros pacientes deprimidos, Carrie me conta as histórias de sua infância, das quais ela se lembra. Certos eventos e frases ficaram em sua mente. Minha voz tá mais alta? Que bom. Você é tão egoísta? Faça agora! Ouvi as mesmas frases de vários pacientes. Você sabe que não vai funcionar. Eu já deveria saber que você iria fazer uma bagunça. Você é patético. Não admira que ela não goste de você. Seu irmão é tão bom com as pessoas, mas você não tem personalidade. Você nunca vai ser capaz de fazer isso. É melhor deixar pra lá. Você não tem muito bom senso. Essas frases podem parecer relativamente inócuas, mas evocaram um certo tipo de atmosfera negativa na qual a pessoa deprimida cresceu. Cumulativamente, elas transmitem a mensagem de que as pessoas como Carrie são incompetentes e inútil. Isso a deixa em um estado de desejo de obter a aprovação dos pais para o reforço social, amor e pertencimento, apesar de ter pouca confiança em ser capaz de obter essas coisas. Mas ela certamente deve ser capaz de seguir com sua vida agora que é adulta, não? Gente, para só um pouquinho que chegou... Só um minuto. Voltei. Voltei. Chegou uma mensagem no dia e eu tinha que responder agora, senão ia perder toda aqui a continuidade da nossa manhã. Então vamos lá. Isso a deixa em um estado de desejo de obter a aprovação dos pais para o reforço social, amor e pertencimento, apesar de ter pouca confiança em ser capaz de obter essas coisas. Mas ela certamente deve ser capaz de seguir com sua vida agora que é adulta, não? Carrie está, na verdade, na casa dos 50. Ela já foi casada, teve filhos e se divorciou. Ela teve paqueras, trabalha em tempo parcial como recepcionista, um emprego abaixo de suas capacidades. Mas ainda não conseguiu criar relações satisfatórias com outras pessoas que poderiam sustentá-la emocionalmente. Debaixo da aparência superficial de viver uma vida adulta normal, ela inconscientemente aceitou as mensagens negativas de sua infância de que ela de algum modo está abaixo do padrão. No início de sua vida, desenvolveu um modo de funcionamento interno de si mesma de que não era boa o suficiente ou até mesmo de que era má, já que não conseguia fazer jus às expectativas de seus pais ou chamar a atenção deles. Gente, são frases tão bobas, que a gente acha tão bobas, do tipo,
Como que você não consegue tirar nota? Você só faz isso. Você só tem que estudar. Como que você não consegue se comportar? Você sabe o que você tem que fazer e você não faz. Por que você não faz? O que tá acontecendo com você? Meu Deus, você é muito bagunceiro mesmo. Nossa, você é muito incompetente. Você é muito não sei o quê. São frases que vão sendo repetidas no dia a dia, uma vez no dia, outra vez no dia. Mas é a infância inteira, a criança crescendo, acreditando e assimilando que ela não consegue. Que ela devia conseguir, que ela devia ser, que ela devia saber, que ela devia... E ela vai criando essa autoestima, ou seja, o valor que eu me dou, a crença de que eu acredito que eu sou capaz, de que eu sou importante, de que eu sou amado, de que eu sou... E não é mais do que os outros, eu simplesmente sou, assim como todo mundo deve ser, vai ficando lá embaixo. Eu não sou, eu estou muito aquém de ser. Para eu ser amado, para eu receber abraço, para eu ser visto, eu preciso fazer coisas que eu não faço, que eu não consigo fazer, que por algum motivo eu não alcanço. Né? E aí, nesse lugar, a gente vai construindo essa autoestima, a gente vai abalando essa autoestima, porque a criança já vem com autoestima. Quando ela chora, gente, à noite, porque ela tá bebezinho, o que ela tá fazendo? Ela tem uma autoestima muito boa, ela sabe que aquela necessidade dela precisa ser vista, e ela chora, porque ela sabe que ela precisa ser vista. E aí a gente ensina eles de que se eles chorarem, não vai adiantar, porque a gente não vai. Muitas vezes, né, a gente ensina isso. Deixa chorando um pouquinho pra ele reforçar o pulmão, daqui a pouco ele para de chorar. O que ele tá aprendendo? Putz, eu acho que isso que eu sinto não é importante, porque se eu fosse importante, se isso fosse importante, minha mãe teria vindo, então não é importante o que eu sinto. Então deixa eu ficar quieta, que daí eu recebo amor. Porque daí no dia seguinte, mesmo que eu tenha passado a noite inteira ali sentindo aquilo e me segurando, no dia seguinte minha mãe vem, me abraça e fala, eu te amo, você dormiu a noite inteira. Ufa, então pra ela me amar, eu preciso dormir a noite inteira, pra ela descansar, e mesmo que pra isso eu cale todas as minhas necessidades e meus sentimentos. Então, beleza, o que eu sinto não é importante. O importante é fazer minha mãe se sentir bem. O que eu sinto, o que eu tenho necessidade não é importante. O importante é eu conseguir me comportar de um jeito que as pessoas demonstrem amor por mim. Então, pra eu, seguro todas as minhas necessidades, seguro todas as minhas vontades, seguro tudo, mas eu sou agradável. E aí eu recebo amor. Então, o meu valor, a minha vontade, o que eu sinto, não é importante. Eu vou colocando minha autoestima lá embaixo. Né? E o desejo de obter a aprovação dos pais, amor e pertencimento é necessidade básica da criança, básica de qualquer indivíduo. Então, para isso, a gente faz o que for necessário, mesmo que muitas vezes o que a criança acha que é necessário fazer para receber olhar dos pais, se sentir pertencente, se sentir visto, seja provocá-los, fazer o que for até receber palmadas, por exemplo. Minha mãe e meu pai têm tanta correria do dia a dia, tá tão aí pra tudo, que nem olham pra mim. Mas quando eu apronto alguma coisa, eles param tudo para me ver, mesmo que seja pra me dar violência. Mas pelo menos eu sou visto, pelo menos eu sinto o toque deles, pelo menos eles tiram um tempo pra mim. E isso, gente, é inconsciente. É o cérebro dizendo, ufa, eles me viram, ufa, eles estão aqui. Sabe? Então, é muito interessante como essas experiências lá da primeiríssima infância nos levam a essa predisposição no futuro de não sentir-se, né, valorizado, olhado e assim por diante. Então, no início da vida, desenvolveu um modo de funcionamento interno de si mesma de que não era boa o suficiente ou até mesmo de que era má, já que não conseguia fazer jus às expectativas de seus pais ou chamar a atenção deles. Esse modo de funcionamento inconsciente é muito facilmente desencadeado por pistas naturais de seu ambiente. Quando seus relacionamentos dão errado, seja um vizinho criticando pelo volume alto do rádio ou um parceiro terminando um relacionamento, ela desmorona. Ela sente vontade de se suicidar. Em sua mente não há mais esperanças. Ela é uma pessoa ruim e nunca vai amá-la e nunca alguém vai amá-la de verdade. Como Ana Karenina de Tolstói, ela é tão insegura que os maus entendidos são amplificados e experimentados como abandono. No Romance de Tolstói, é só o Conde Vronsky discordar de Ana que ela pensa que ele a odeia. Ela amplia cada coisa insignificante em um abandono cataclísmico, imaginando o pior. Ele ama outra mulher, ele está ainda mais claro. Disse para si mesma quando entrou em seu quarto. Eu quero amar e ele não está aqui. Então tudo está terminado. E repetiu suas próprias palavras e deve ser terminada. Tem ali o Romance de Tolstói de 77 e de 95. Logo depois, Ana de fato se mata, assim como fazem aproximadamente 15% das pessoas gravemente deprimidas. Por que a depressão está aumentando?
A depressão tem sido extensivamente estudada porque é um distúrbio muito disseminado e afeta muitas pessoas. As últimas estimativas são de que 19% da população adulta dos Estados Unidos... 19%, eu lembrava que chegava a algum número redondo, assim, tipo 20%. Isso em 2011, os dados agora são maiores. As últimas estimativas são de que 19% da população adulta dos Estados Unidos irá sofrer um episódio de depressão em algum momento de suas vidas. Uma pesquisa de 2011. A taxa de depressão tem aumentado drasticamente desde os anos de 50 e está em uma curva ascendente constante. Tem uma outra pesquisa de 2001. Pode ser coincidência que os antidepressivos tenham sido descobertos na década de 50, mas surge a questão se o aumento da depressão é decorrente de uma maior propensão de ser descrito como deprimido, já que há uma cura disponível. A maior parte da literatura sobre depressão está restrita aos seus sintomas. O foco está na química do cérebro do adulto e nas suas cognições, que são alvo de tratamentos. Tá mais alto ainda o cortador de grama do vizinho, né? Me falem aqui se estiver atrapalhando, tá? Ah, Isa falando do cortador de grama. Isso aí, Isa. Tem gente aproveitando o sol para cortar a grama que cresceu nos dias de chuva, nem fale. A maior parte da literatura sobre depressão está restrita aos seus sintomas. O foco está na química do cérebro do adulto e nas suas cognições, que são alvo de tratamento. Há muito pouco reconhecimento de que o cérebro do adulto é formado pelas experiências iniciais no útero, ou que essas experiências podem ter contribuído para uma predisposição à depressão. No entanto, há muitas evidências de que uma resposta exagerada ao estresse, bem como o envolvimento de outros sintomas cerebrais, como o sistema imunológico e o sistema endócrino, que estão sendo orquestrados e aperfeiçoados na infância, sejam subjacentes à depressão crônica. Há também evidências de que a falta de confiança emocional e o modo de funcionamento destrutivo podem ser configurados muito precocemente na vida. Volto-me agora a uma exploração dessas dimensões que faltam para a compreensão da depressão. A Virgem com o Menino Jesus. Naquele momento do início da vida, celebrado por pinturas e ícones de a Virgem com o Menino Jesus, a mãe e o bebê podem, se tudo correr bem, encontrar-se em uma espécie de casulo de paz e amor. A amamentação por si só inativa a resposta de estresse da mãe. Sua amígdala expressa menos HLC, presumivelmente removendo sentimentos de medo e ansiedade. Enquanto isso, a ocitocina produzida pela amamentação proporciona uma sensação de tranquilidade. O estado de espírito da amamentação facilita a capacidade de acalmar o bebê e gerenciar seu estresse. Uma vez estabelecida, e isso nem sempre é fácil de conseguir, a amamentação pode ser uma poderosa fonte de sustento para a mãe, assim como para o bebê. Uma vez estabelecida, não é fácil de conseguir muitas vezes estabelecer essa amamentação. Ela é, então, potencialmente mais capaz de inibir a resposta ao estresse de seu bebê e garantir que seus níveis de cortisol permaneçam baixos. Ela consegue isso por meio de sua presença, alimentação e toque. O bebê está protegido do estresse e desconforto e seu cérebro responde desenvolvendo mais receptores para o cortisol em uma variedade de células cerebrais. Um cérebro bem abastecido com receptores de cortisol por meio dessa experiência inicial terá uma maior capacidade de absorver esse hormônio do estresse quando ele for liberado no futuro. Isso dá ao cérebro do bebê a capacidade de parar de produzir cortisol quando este já estiver ajudado a lidar com a fonte de estresse. Olha que legal, gente, isso. Então, quando a mãe estabeleceu a amamentação e ela e o bebê estão nesse processo já estabelecido da amamentação, a mãe é então potencialmente capaz de inibir as respostas ao estresse do bebê e garantir que seus níveis de cortisol permaneçam baixos. Por quê? A sua presença, a alimentação e o toque, ele faz com que o bebê se sinta protegido do estresse e desconforto. E seu cérebro responde desenvolvendo mais receptores para o cortisol em uma variedade de células cerebrais. Um cérebro bem abastecido com receptores de cortisol, ou seja, que tem vários receptores cortisóis que foram produzidos a partir dessa experiência inicial de sentir-se amado, protegido, em contato constante com a mãe, colo, sabe, físico, proteção mesmo, essa proteção vem desse colo, desse físico, desse bem-estar que a mãe está ali sentindo estar com esse bebê e assim por diante.
A experiência inicial terá uma maior capacidade de absorver esse hormônio do estresse quando ele for liberado no futuro. Isso dá ao cérebro do bebê a capacidade de parar de produzir cortisol quando esse já estiver ajudado a lidar com uma fonte de estresse. A resposta ao estresse vai ser rapidamente desligada quando não for mais necessária. Se o bebê não tiver essa experiência de ser aninhado nos braços de sua mãe protetora, seja recebendo mamadeira ou leite materno, gente, atenção para isso. Sim, leite materno é maravilhoso, tem milhares de pontos incrivelmente fortes de positivos, mas caso você não consiga amamentar o seu bebê, não é isso que vai predispor a você não conseguir construir essa relação de segurança com esse bebê, esse apego seguro com esse bebê. É a sua presença, a sua entrega, é o seu contato físico, é o seu toque, é a sua presença emocional, é a sua conexão emocional com o seu bebê que faz isso. E isso pode ser feito também dando mamadeira. Olha isso. Se o bebê não tiver essa experiência de ser aninhado nos braços de uma mãe protetora, seja recebendo mamadeira ou leite materno, ou se ela frequentemente não responder ou ausentar-se por muito tempo, a resposta ao estresse do bebê pode exacerbar-se e tornar-se ativa prematuramente. O bebê pode ser inundado por cortisol e, por fim, os receptores de cortisol irão se fechar. Isso significa que no futuro ele terá menos receptores para o cortisol. O cortisol secretado em momentos de estresse não vai encontrar receptores suficientes para recebê-lo, especialmente no hipocampo e no hipotálamo, e vai continuar encharcando o cérebro, produzindo altos níveis de cortisol e a sensação de que o estresse não pode ser interrompido. A resposta hiperreativa ao estresse terá sido criada desde bebezinho. Há diversos estudos associando a depressão a essa resposta hiperativa ao estresse. Nem Carrie, nem Anna Karenina necessariamente nasceram para serem as rainhas do drama, facilmente levadas ao sofrimento por sua visão egocêntrica do mundo. Elas podem igualmente ter tido sistemas de resposta ao estresse prejudicados e neurotransmissores depletados por causa de sua experiência inicial quando bebês. Criadas por mães estressadas ou deprimidas ou por babás, pode ter faltado a elas a qualidade da atenção que é necessária para os bebês pequenos prosperarem. A preocupação materna primária, descrita pelo psicanalista Donald Winnicott. Faz sentido, gente, pra vocês? Faz sentido não, tipo, é esclarecedor pra vocês? Eu acho isso tão esclarecedor, porque a gente tende a falar assim, nossa, desde pequenininho ele é dramático. Desde pequenininho ele é exagerado. Desde pequenininho ele é isso, ele é aquilo. Né? Mas assim, desde o útero ele está sendo formado em tudo isso, além das predisposições genéticas, lógico, mas desde o útero a gente está dando a epigenética, né? E a gente está trazendo essas questões para a formação cerebral, para essas células receptoras ou não, para essa construção cerebral toda de produção, de não produção, de ter receptor, de não ter receptor, desses caminhos cerebrais que ele vai se construindo para lidar, para construir esse indivíduo, né? Esse organismo, essa parte bioquímica, tudo, tá? Já nasceu assim, né? Lógico, como eu falei, já tem o que vem com ele, suas predisposições genéticas, seus temperamentos e assim por diante. Mas tudo que tem a ver conosco, com a mãe, né, dessa criança, interfere. E sim, estamos impactando na construção desse indivíduo, tá? Conexões humanas que equivalem a conexões cerebrais. A falta dessas experiências protegidas e felizes da primeira infância não afeta apenas a resposta ao estresse e a capacidade de desligar o cortisol. A falta de interação positiva, gratificante com a mãe pode ter outros efeitos negativos sobre substâncias bioquímicas do cérebro. Isso pode minar o sistema da ocitocina, que está sendo elaborado no primeiro ano de vida, levando a efeitos de longa duração. Especificamente, ser negligenciado ou privado da presença da mãe está ligado a baixos níveis de neuropinefrina, o que torna difícil para um indivíduo se concentrar ou manter um esforço. TDAH?
vou até grifar aqui esses dados, especificamente, ser negligenciado ou privado da presença da mãe está ligado a baixos níveis de neuropinefrina, o que torna difícil para um indivíduo se concentrar ou manter um esforço. Pode ser coincidência ou não o grande número de diagnósticos de TDAH nessas gerações de hoje, em que se estimula cada vez mais que a mãe volte para o mercado de trabalho o mais rápido possível, por exemplo. A partir dessas gerações em que a mãe começou a trabalhar fora, né? 4 meses de licença maternidade corre. E olhe lá, né? Quando tem os 4 meses de licença maternidade, as mães que precisam muito nem têm licença, né? Nem se dão essa, nem tem condições de se darem esse momento de conexão com esses bebês, né? Esse agente bioquímico normalmente está desregulado em adultos deprimidos, dificultando a capacidade do indivíduo de se adaptar, com uma tendência a mantê-la fazendo a mesma coisa repetidas vezes, mesmo que essa coisa seja ruim para ela. Um relacionamento inicial infeliz, que é com pai e com mãe, principalmente com mãe, também pode constringir a capacidade de prazer e recompensa mais tarde na vida, em razão da menor quantidade de receptores de dopamina e de opioides no cérebro do bebê, especialmente no córtex pré-frontal, onde eles, em geral, estão muito mais presentes. Ai, é incrível como ele não consegue se sentir bem com as coisas que ele conquista. Gente do céu, ele conquista um monte de coisas, ele faz um monte de coisas e nunca tá satisfeito, nunca se sente bem, ele tem um relacionamento maravilhoso e pra ele não tá nem aí, não consegue sentir prazer. A gente vê de fora, a gente vê o tanto que ele faz, o tanto que ele realiza. Olha que delícia que é a vida dele e ele parece que tá sempre em falta, sempre aquilo não é o suficiente, sempre não consegue, sempre não sente prazer no que tem. Tudo isso, gente, não é uma escolha da pessoa. Foi construído em seu organismo diante de vários fatores. Porque, gente, a gente sentir prazer, a gente sentir felicidade, a gente sentir tudo isso tem a ver com produção hormonal, tá? E nós vamos tendo todas as produções hormonais sendo impactadas pela nossa formação neurológica, bioquímica, fisiológica desde o útero, tá? Além das predisposições genéticas e transgeracionais e assim por diante. A privação social ou o estresse nas fases iniciais da vida podem levar a uma redução permanente nos neurônios dopaminérgicos, que são os hormônios da dopamina, hormônios do prazer. E tem várias citações aqui, afetando a capacidade de emocionalidade positiva. Mais citações. Já uma criança que experimenta muito contato gratificante, ou aquela que é a mais bem-sucedida na loteria genética, pode acabar com mais sinapses dopaminérgicas. Isso afeta a maneira como a vida é abordada. Com a abundância de atividade dopaminérgica, a criança aborda a experiência de uma maneira positiva. A dopamina, que flui pelo córtex orbitofrontal e a ajuda a fazer o seu trabalho de avaliar eventos e adaptar-se a ele rapidamente. Também ajuda a criança a adiar a gratificação e parar e pensar sobre as opções de ação. A criança com menos células dopaminérgicas será menos consciente das recompensas positivas oferecidas, menos capaz de se adaptar e pensar, e pode ser fisicamente mais lenta e ser mais propensa à depressão e à desistência. As conexões de neurotransmissores são a maneira como o cérebro codifica as experiências sensoriais em nossas vidas neuronais. Nossas vias neuronais. Diferentes experiências são refletidas em alterações na transmissão neuroquímica nas sinapses corticais. Tem uma citação aqui também. A redução desses neurotransmissores também pode afetar as conexões entre os diferentes níveis do cérebro. Em particular, pode significar que as importantes conexões regulatórias entre o córtex pré-frontal e supercórtex são mais fracas. A amamentação em si, que atualmente apenas uma pequena minoria de bebês experimenta por mais de algumas semanas, pode desempenhar um papel importante em fornecer ao cérebro do bebê os ingredientes para uma vida prazerosa por meio dos ácidos graxos fornecidos no leite materno. Os bebês amamentados têm níveis mais elevados de ácidos graxos poliinsaturados, o AGPI, do que aqueles alimentados com mamadeira.
Embora já haja fórmulas contendo produtos lácteos suplementados com AGPI, que podem oferecer alguns dos benefícios do leite materno, elas ainda não são capazes de fornecer a complexa gama de benefícios do leite materno. Uma delas é a capacidade do leite materno de fornecer anticorpos sob medida para o bebê. Conforme a mãe se aproxima, mantendo contato pele a pele com seu bebê, ela coleta amostras dos agentes patogênicos na pele do bebê, o que desencadeia a produção de linfócitos B de memória específicos para esses patógenos. Esses linfócitos B então migram para os seios da mãe, onde produzem apenas os anticorpos de que o bebê precisa, de acordo com a imunologista Lauren Sonpairak, numa citação de 2012. Gente, olha que demais isso. Cara, a natureza é incrível. Os ácidos graxos essenciais também então, estão envolvidos na produção de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, em especial no córtex pré-frontal. Estudos em animais sugerem que uma deficiência de AGPI no início da vida pode ter efeitos permanentes. O cérebro pode não se recuperar plenamente se não obtiver os nutrientes de que necessita durante o período antes do desmame, mesmo que eles sejam repostos mais tarde. Se isso acabar por ser verdade, em bebês humanos também, pode contribuir com a maneira com que o equilíbrio dos neurotransmissores é definido no início da vida, incluindo as vias serotoninérgicas e noradrenérgicas implicadas na depressão. Curiosamente, foram estabelecidas ligações entre os baixos níveis de AGPI e a depressão humana. Várias citações, 2009, 99, 98, 2000. Os baixos níveis de ácidos graxos ômega 3 no cérebro também se correlacionam com a falta de atividade do córtex pré-frontal e cingulado anterior. No entanto, os suplementos de AGPI ou uma dieta rica em peixes oleosos pode ajudar alguns indivíduos a se recuperar da depressão. Tem uma citação de 2007 e 2012. Ó, vamos ver. Eu vou ler mais uma parte aqui e nós vamos parar, tá? Que já são 10h20. O jogo de poder. Os bebês que não conseguem obter a atenção de que necessitam e que não se sentem adequadamente protegidos da angústia são forçados a tomar consciência de seu próprio desamparo e impotência. Vou ler de novo. Os bebês que não conseguem obter a atenção que necessitam e que não se sentem adequadamente protegidos da angústia são forçados a tomar consciência de seu próprio desamparo e impotência. Mas essa consciência é prematura, porque um bebê não tem praticamente nenhuma capacidade de regular a sua própria angústia ou agir de acordo com seus próprios interesses. Há pouco que ele pode fazer se ninguém responde a seus protestos e gritos, exceto tentar não sentir e fingir-se de morto. Esse pode ser o rumo mais seguro se as suas necessidades são uma irritação para seus cuidadores. Se o bebê chora e o adulto se irrita, o bebê sente. Aos poucos, ele vai aprendendo que é melhor não chorar, que é melhor engolir, que é melhor fingir-se de morto, negar todas as suas necessidades, porque ele não quer de forma nenhuma um cuidador irritado. Esse comportamento passivo é muito parecido com o comportamento dos ratos que Martin Legman estudou na década de 80. Quando eles eram colocados em situações desagradáveis, das quais não havia escapatória, que eram impotentes para modificar, eles desistiam. Eles se retiravam para um estado sem esperança. Mas o que Seligman encontrou de mais revelador foi que eles continuavam se comportando de uma maneira impotente, mesmo quando as condições mudavam. Quando a experiência estressante acabava, eles nem sequer tentavam escapar. Ele chamou isso de desamparo aprendido. Nesse estado de impotência e estresse, são produzidos níveis elevados de cortisol, como o trabalho de Sapolsky com babuínos mostrou. É estressante estar na parte inferior da hierarquia social, assim como é igualmente estressante ser um bebê que depende de pais que não percebem nem atendem às suas necessidades. Em ambos os casos, a sobrevivência está em jogo. Como criaturas sociais que dependem de outros, não é possível sobreviver sozinhos. É assustador ser ignorado, humilhado, ameaçado ou preso. Não é seguro.
Pessoas ou animais com poder social se sentem seguras, sentem-se livres para se expressar e esperam ter suas necessidades atendidas. Mas sem esse poder, o único rumo seguro é afastar-se e submeter-se a outras pessoas. Andrew Solomon, autor do magistral livro sobre depressão The Noonday Demon, ofereceu a integrante ideia de que há uma razão evolutiva para o afastamento ou a depressão. Quando é atacado por outros membros mais poderosos do grupo social, dos quais não pode vencer, o perdedor se afasta. Ele não põe o seu baixo nível social em risco a fim de evitar um desfecho pior, que é a morte. Do mesmo modo, no grupo familiar, talvez uma criança que seja desvalorizada e criticada também aceitará seu baixo status a fim de sobreviver. Nossos conflitos são disputados em um nível mais psicológico do que o dos nossos antepassados, mas são essencialmente as mesmas manobras defensivas. O cortisol é mais elevado quando o indivíduo sente uma perda de energia ou de controle sobre os eventos, em particular se esses eventos não puderem ser previstos. O ato de se preparar mentalmente para uma experiência desagradável fornece um pouco de proteção contra seus efeitos estressantes e resulta na produção de menos cortisol. Presumivelmente, a preparação mental fornece algum grau de controle. A pesquisa de Briere descobriu que mesmo as pessoas deprimidas têm uma resposta normal do cortisol ao estresse quando têm um pouco de controle sobre o fator estressor. Contudo, quando enfrentavam um estresse incontrolável, seus níveis de cortisol subiam. Isso pode explicar a tendência de algumas pessoas deprimidas de permanecer em relacionamentos ou situações de trabalho de baixo risco, que são previsíveis e familiares. Pode ser preferível aceitar uma opinião ruim de si mesmo do que encontros sociais de risco que podem elevar seu status, mas podem acabar em humilhação. É particularmente doloroso se preparar para receber afirmação e aceitação de outras pessoas e deixar de recebê-las. Gente, então no nosso próximo estudo a gente vai continuar na página 142, que vai falar de hemisférios esquerdo e direito. Esse capítulo a gente está olhando especificamente para a depressão, né? Como que as nossas experiências iniciais, então, afetam o nosso cérebro e podem nos ajudar a predispor termos distúrbios depressivos enquanto adultos, né? Porque como os estudos já mostram, tem a ver com distúrbios neurológicos, de produções bioquímicas equivocadas, menos produções, mais produções, desequilíbrio de produção bioquímica no cérebro, tem a ver com predisposições genéticas, tem a ver com tudo isso, mas tudo isso é impactado pela forma com que essa criança se relacionou com os adultos, com o ambiente em questão, principalmente seus cuidadores primários, desde a gestação. Desde o momento em que ela estava dentro da barriga de uma pessoa e essa pessoa se relacionava com o mundo, tinha a ver com o início da sua formação cerebral, para que todas essas predisposições fossem ativadas ou não, genéticas, e para que todas essas formações cerebrais de caminhos de que isso ia ser organizado ou não também pudessem impactar. Ah, é só isso que impacta então? Então com certeza foi coisas da infância? Não, gente, tudo impacta, tá? E essas coisas da infância não são coisas absurdas, né? Não necessariamente tem a ver com uma violência física na infância, não necessariamente tem a ver só com situações de medo de passar fome, de não ter o que comer. Não só, tudo isso sim causa estresse tóxico na infância. Mas frases que a gente vai ouvindo no dia a dia da educação tradicional. Fica aí no cantinho pensando o que você fez, sendo que a criança não tem condições de pensar. Fica aí no cantinho, você vai ficar sem isso porque você fez uma coisa errada, mas ela não tinha condições de não fazer aquela coisa errada. Mesmo que ela soubesse que não podia fazer, porque em muitos momentos da infância, a parte que inibe o impulso do cérebro não está pronto, então ela vai fazer, mesmo sabendo que é errado. E ela é punida por isso, então isso faz com que ela acredite que eu sou incapaz. Na hora que eu mais preciso dos meus pais, que é me ensinar o que fazer quando eu errei, eu fui deixada de lado, então eu não sou importante. Eu não mereço amparo, eu mereço desamparo, porque eu sou incapaz, porque eu não podia ter feito aquilo e eu fiz. Eu não sei porque eu fiz, simplesmente fiz. Eu sei que é errado e fiz. Por que eu fiz se eu sei que é errado? É porque eu sou incapaz. Então, a educação tradicional que vai para punição, que exige comportamentos das crianças como se elas fossem capazes de nos dar, que punem uma explosão emocional como a birra, que chamam de birra, né? Que punem a criança,
que continua fazendo algo que os pais já ensinaram que é errado, como talvez jogar comida no chão, que faz parte de um processo de desenvolvimento cerebral, que punem a criança, que o pai já falou que não pode subir naquele lugar e a criança sobe, muitas vezes ela apanha, ou ela é deixada de castigo, ou ela é tirada do convívio dos pais, ela é deixada sozinha para pensar. Toda essa educação tradicional, que saiu muitas vezes da violência física, porque estamos evoluindo, mas continua indo para a punição emocional, para a culpa. Olha tudo que eu faço por você e você ainda faz isso para mim. Eu só te pedi para arrumar o seu quarto. Eu só te pedi para deixar eu escovar o seu dente. Eu tô aqui tentando te dar banho, você não deixa eu te dar banho. Tudo isso que vem nesse lugar de culpa, de punição, de fazer a criança sentir mal, sentir incapaz e desamparado. Eu não mereço o amparo, eu mereço o desamparo. Tudo isso, gente, é sutil ainda. A gente ainda não vê como violência. A gente ainda não vê como isso é altamente impactante. E pode sim. Pare de gritar. Vá pro seu quarto se acalmar. Vá lá pro seu quarto. Quando você estiver calma, a gente volta a conversar. No momento em que a criança mais precisa de um autorregulador externo, de alguém que diga, você é amada mesmo assim, porque isso tudo que está acontecendo faz parte, é normal. E eu vou estar aqui com você para te ajudar a lidar com tudo isso, né? Porque você é importante, porque tudo isso que acontece de você é importante para mim também, e eu vou te ajudar porque eu te amo. Tudo isso que a gente faz inconscientemente, é óbvio, ninguém quer errar. É sim predisposições, é sim condições que podem estar atuando nessa predisposição a uma depressão no futuro, né? Porque tudo isso, como a gente falou, é bioquímico, é construção neurológica, bioquímica, fisiológica e assim por diante. Além das predisposições genéticas, além das questões bioquímicas, né? E assim por diante. Das causas, do momento que a depressão é causada e assim vai. Forte, né? Estamos caminhando, gente. A ideia é que nós estamos caminhando. E a educação positiva, ela não vem no lugar de você se sentir culpado e falar, meu Deus, fiz tudo errado. Isso é educação autoritária. Isso você continua... Se você se sente culpada pelas ações que você tem com seus filhos, você continua no pensamento autoritário, tá? A gente precisa olhar para tudo isso como processos de aprendizagem. Eu ainda faço desse jeito. Como eu posso fazer para ir mudando isso? Como eu posso fazer para estar bem, para não reagir dessa forma? Como eu posso olhar para as minhas questões, para os meus gatilhos, para eu agir de forma mais responsiva? Que conhecimentos eu preciso ter para entender ali que a fase do meu filho, a idade do meu filho, é normal que isso aconteça. E eu preciso ter um olhar mais respeitoso. Eu preciso saber amparar, saber apoiar, saber orientar. Que conhecimentos eu preciso ter? Hoje tem muitos conhecimentos que podem nos ajudar nisso, né? Então, a ideia é isso, sai da culpa que fica se autoflagelando, que isso vem do autoritarismo, tá? E vai para um olhar de humanidade, de vulnerabilidade. Filho, estamos aqui para ir juntos. A mamãe também erra muito. A mamãe tá nervosa, tá gritando com você, tá te tratando mal, e isso é errado. Eu não podia fazer isso, porque ninguém pode fazer isso com ninguém. Não interessa se é mãe, se é pai, se é chefe, se é vizinho, se é amigo, se é namorado, se é esposa. Ninguém pode tratar mal ninguém. E eu também não posso tratar mal você. Então nós vamos aprender isso juntos, nós estamos juntos. A mãe também está aprendendo, assim como você está aprendendo. O bom é que você está podendo aprender mais cedo. E eu vou estar aqui com você, me esforçando muito para a gente aprender isso juntos. Então sai da culpa e vai para o processo de aprendizado e desenvolvimento, que é maravilhoso para a criança. E entender que ela também pode errar, porque você também erra e faz parte da humanidade. E a gente vai crescer juntos. Então, gente, não leiam esse livro, não olhem para essas informações para se autoflagelarem, para se sentirem culpados ou para culpar os seus pais, as suas mães. Olhem como processo de libertação. O conhecimento liberta, sai dessas algemas da culpa e vai para o caminho da transformação, né? De assumir responsabilidades, de olhar para si, de cura, de acolhimento, de colo, de contato, de presença, de amor. Nossa, que lindo que eu falei. Beijo, então. Até terça que vem. E compartilhem com todos que vocês conhecem essa live. Essas lives de estudo. Chamem todos para estudarem juntos. Porque a gente pode mudar a educação, a nossa e a dos nossos filhos e da sociedade como um todo. Beijão!